Graça e paz, meus irmãos. Evangelho de João, capítulo 13. A partir do verso 6, estarei lendo até o verso 15, na versão da NVI. Uma passagem bastante conhecida, em que Jesus vai lavar os pés dos discípulos, já se preparando para o momento final, ali chegando já próximo à sua crucificação, e Jesus então se prepara para este momento ali, e no verso 5 vai dizer: depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro e lhe disse, Senhor, vais lavar meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Verso 12. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entenderam o que lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam o que eu lhes fiz. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra neste momento. Continua a falar o nosso coração, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Nós temos aqui algumas lições preciosas que o Senhor Jesus nos ensina aqui. E eu quero destacar 3 delas. A primeira é algo interessante, que é Pedro. E Pedro mostrando a sua ignorância, no sentido de que lavar os pés para Jesus seria algo desonroso e ele não aceitava isso, e não estava aceitando, e deve ser terrível mesmo naquela época. Muita poeira, aí o pé transpirava e se transformava num pé bastante sujo mesmo. Não deveria ser fácil lavar, não. Mas Jesus tinha um sentido, tinha um propósito para isso. E Pedro não entendeu em nenhum momento. Ele não entendeu quando Jesus queria lavar os pés. Depois, quando ele acha que ele entendeu errado. Porque ele queria que Jesus lavasse não só os pés, mas lavasse as mãos e a cabeça. Pedro vai entender tudo isso depois. Depois ele vai compreender tudo que Jesus ensinou, que naquele momento ele não tinha entendido. Nós somos assim. Essa é a primeira lição que nós aprendemos. Às vezes acontecem coisas na nossa vida e o Senhor permite situações, ou até Deus faz algumas coisas nas nossas vidas, e nós não entendemos. O porquê, às vezes, está no nosso coração. Nós olhamos o texto da palavra de Deus, Deus está nos ensinando algo, e nós pensamos assim, olha, eu não entendi o que o Senhor quer fazer. Eu não entendi porque o Senhor está fazendo isso, eu não entendi por que o Senhor permitiu isso, mas nós devemos lembrar do que o próprio Jesus vai dizer para Pedro aqui. Quando ele vai dizer para Pedro, olha, o que eu estou fazendo agora, você não está entendendo.
depois você vai compreender o que eu estou fazendo. Nós somos assim. E quando nós tivermos algo que nós não compreendemos, que Deus está fazendo em nós, nós devemos lançar mão disso que Jesus falou para Pedro. Talvez você não está entendendo agora, mas confia em mim. Depois você vai compreender as coisas que está acontecendo na sua vida, ou que está acontecendo ao seu redor, e no céu, um dia no céu, todas as coisas e todas as dúvidas serão sanadas. As coisas pequenas e as coisas grandes que estão ocultas para nós, um dia tudo será revelado. O que cabe a nós aqui, diante desta lição, é que haverá um dia em que tudo será explicado. Um dia tudo será esclarecido. Nós não podemos, de forma alguma, rejeitar, nós não podemos, de forma alguma, negar, nós não podemos, de forma alguma, se revoltar com aquilo que acontece em nossa vida. Primeiro, somos filhos de Deus. Ok? Somos filhos de Deus. Segundo, Deus tem cuidado de nós. E Deus está conosco até a consumação dos séculos. Então nós podemos confiar que o Senhor está indo adiante de nós. A nós cabemos andar na presença do Senhor, orando a Deus, fazendo a obra do Senhor e aguardando no Senhor a nossa redenção. Esse é o nosso papel. Muitas coisas, muitas situações, nós não vamos entender, mas aí cabe a cada um de nós confiarmos em nosso Deus. Em segundo lugar, a segunda lição que nós aprendemos aqui, se eu conseguir soltar o papel aqui. Isso. A segunda lição que nós aprendemos aqui está numa lição prática e evidente que está nesse texto. Jesus, ao fazer essa ação de lavar os pés dos discípulos, ele diz para nós o seguinte: siga o exemplo. Siga o exemplo. Ele vai dizer no verso 15, eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Eu creio que a pior coisa para Deus é olhar no coração de uma pessoa, ou ver uma pessoa que se diz cristã, e ter um pensamento mais elevado do que deve ter sobre si mesmo. Ser uma pessoa autossuficiente. Ser uma pessoa orgulhosa. Isso deve ser a pior coisa para Deus. Porque um coração altivo, um coração orgulhoso, ele não dá a oportunidade de Deus falar. Ele não demonstra em si, como a música que nós cantamos aqui, a primeira música, diz que nós dependemos de Deus em tudo. Essa pessoa, ela precisa compreender e entender que ela precisa se revestir de humildade. Ela precisa se humilhar diante do Senhor. Se ela quer ser exaltada por Deus, ela precisa se humilhar. Ela precisa ter a mesma atitude de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não quis ser igual a Deus, mas humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Cumpriu tudo que o Senhor colocou ele para cumprir. Então, quando nós olhamos para nós, e nós olhamos para a nossa vida, e olhamos para o ensino que Jesus está nos mostrando, ele está dizendo o seguinte: ora, eu sou Deus. Eu sou o Senhor. Vocês me chamam de Senhor e eu o sou. Se eu, que sou Deus encarnado, sou capaz de me dobrar e lavar os seus pés, não deve haver nenhuma dificuldade na minha vida e na sua vida de fazer o mesmo. De compreender
que precisamos uns dos outros e saber que no reino de Deus apenas o Senhor deve estar elevado. Somos todos iguais na presença do Senhor. Ninguém é melhor que ninguém. Aliás, eu gosto de dizer isso, que quando Deus olha para alguém que é incrédulo e alguém que é crente, são duas pessoas que não merecem a graça, que não merecem a misericórdia. São duas pessoas que merecem o inferno. A diferença de uma, a diferença para a outra, é que um recebeu Jesus como Salvador e a outra não. Mas Deus ama igualmente. E Ele não faz acepção de pessoas. Nós também não podemos fazê-lo. Nós temos que não só andar em humildade, mas andar em amor pelo próximo. Saber ajudar o próximo, estender a mão ao próximo. A vida de Jesus foi pautada assim, em humildade, obedecendo a Deus, amando a Deus e amando ao próximo. E esse é o ensinamento que o Senhor nos dá. É o principal, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Nós devemos, na nossa vida, nos permitir que Deus possa nos moldar para que nós sejamos humildes. Algumas pessoas falam assim, mas na igreja não existe gente humilde. Em lugar nenhum existe gente humilde. Mas na igreja nós sabemos que nós temos que aprender essa lição. Na igreja nós sabemos que nós somos doentes. Na igreja nós sabemos que estamos aprendendo a seguir o exemplo de Jesus. Nós podemos e precisamos agir na nossa vida, permitir que o Senhor possa trabalhar no nosso coração e ser realmente um bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que é pobre de espírito. Pobre de espírito é aquele que sabe que não tem nada em si. Puxa vida, eu sou totalmente dependente da graça de Deus. Eu devo me humilhar na presença do Senhor. Eu não mereço nada. Como o pastor Neto nos ensina, eu mereço o inferno. Mas Deus é gracioso. E Deus quer ver em nosso coração um coração humilde e dependente do Senhor. E Deus quer ver em nosso coração um coração que ama a Deus e que ama o próximo. Está sempre disposto a aprender, a entender, a compreender, a suportar, a dar suporte ao outro que talvez seja um pouco mais fraco. Mas saber que juntos, unidos, nós podemos então andar com o nosso Senhor Jesus e como Ele andou. Essa lição parece bem simples, porém é importante e nunca deve ser menosprezada. Humildade e amor são exatamente as virtudes que os homens do mundo entendem, ainda que não compreendam a doutrina cristã. Por mais que as pessoas não entendam a doutrina cristã, se você agir com amor e humildade, elas vão entender. Aí o seu comportamento vai falar alto, porque as pessoas serão atraídas pela sua humildade e serão atraídas pelo seu amor ao próximo. Terceira e última verdade e lição que nós aprendemos aqui, que são profundas e espirituais. Verso 8 diz, Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Primeira lição que nós aprendemos aqui, nenhuma pessoa será salva dos seus pecados se não for lavada por Jesus. Se o sangue de Jesus não lavar essa pessoa, se essa pessoa não nascer de novo, se ela não confessar o seu pecado e Jesus não lavar essa pessoa, ela não tem parte com Jesus. Aqui nós aprendemos que somente o sangue de Jesus é capaz de nos purificar e nos tornar aceitáveis diante de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, verso 11 diz, mas vocês foram lavados e foram santificados,
foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. É necessário que o Senhor Jesus nos lave para que possamos assentar na glória com Deus. Sem essa lavagem, não é possível entrar na presença do Senhor. Segunda lição que nós aprendemos que mesmo os que já foram lavados e perdoados, necessitam diariamente do sangue de Cristo para serem purificados. Mesmo que Jesus tenha me lavado, mesmo que eu tenha sido salvo por Deus, mesmo assim, eu careço do sangue de Jesus para a minha purificação diária. Por quê? Porque eu vivo no mundo de pecado. E estou sujeito a um corpo de pecado. E eu preciso que o Senhor, todos os dias, perdoe os meus pecados, através da minha oração, da minha confissão, do momento em que eu estou na presença do Senhor, para que o meu coração seja cada dia mais limpo. Não posso pecar por varejo e pedir perdão por atacado. A gente ouvia muito isso no passado, hoje não se ouve mais. Aprendemos com a lição, mas no passado eu já ouvi, perdoa a minha multidão de pecado. Misericórdia, multidão de pecado. Devemos pedir todos os dias, orar a Deus, pedir que o Senhor limpe o nosso coração, para que a gente possa pecar cada vez menos, santificar cada vez mais, purificar cada vez mais os nossos corações. Por isso que Jesus vai dizer, quem já se banhou precisa apenas de lavar os pés, todo o seu corpo já está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos. Aqui nós aprendemos essa lição muito importante, que é a última lição. Finalmente, nem todos os que andavam na companhia de Cristo haviam sido batizados como os discípulos haviam sido e não haviam sido limpos pelos seus pecados. Aqui o Senhor está dizendo, quando ele vai dizer que nem todos, ele sabia que Judas iria traí-lo. Sabia que Judas estava na presença dele, andava com ele, andava com os discípulos, mas ele precisava de ser salvo. Ele precisava de aceitar Jesus e não o fez. Por isso que quando nós olhamos aqui e ele vai dizer, vocês estão limpos, mas nem todos. O que significa isso? Essa lição não é só para Judas. Jesus não está falando só para Judas. Existem pessoas que estão na igreja, existem pessoas que estão andando com os crentes, mas que ainda não recebeu Jesus como Salvador e Senhor das suas vidas. Existem pessoas que ainda precisam confessar a Jesus. Existem pessoas que, não sei se por engano a si mesmo, não sei o que acontece, ou por comodidade, não sei o que acontece, mas o fato é que precisamos estar atentos ao nosso coração para não sermos considerados falsos discípulos. Por isso que o texto vai dizer para nós, 1 João vai dizer algo muito importante. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. João está falando de um grupo de pessoas que andava com os crentes, mas não eram crentes. Paulo também vai citar pessoas também que abandonaram ele, que abandonaram o evangelho no decorrer da caminhada. Eu conheço, você conhece, pessoas que no decorrer da vida acabaram abandonando o evangelho. Não sabemos se por um tempo, se vai voltar. O fato é que existem pessoas assim. Pastor, então como que eu posso saber se eu sou crente? O texto da palavra de Deus, de Romanos capítulo 8, verso 16, vai dizer que o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então nós precisamos orar a Deus. Se tem dúvida, ore ao Senhor. Pede clareza para o Senhor. Se quando fala de céu e inferno, isso atormenta o seu coração, então talvez você não seja salvo ainda.
Talvez você esteja se enganando e precisa pedir a Deus clareza. Pedir ao Senhor, Senhor, mostra para mim a verdade. Eu sou salvo ou não? E o Senhor vai mostrar. E uma vez mostrando, se for necessário, confesse o Senhor como Salvador e Senhor da sua vida, para que você não caia na mesma caminhada que Judas caiu. Por isso que nós precisamos observar o nosso próprio coração e saber que seguir a Cristo é necessário sermos purificados, justificados, sermos selados, ter o nosso nome escrito no livro da vida. Saber o seguinte, eu não mereço nada que o Senhor me dá, mas eu recebo pela graça. Graça e misericórdia que o Senhor estende para nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale aos nossos corações, que essas verdades possam estar latentes em nosso coração, em nossa vida. E se você tem dúvida, não durma esta noite com essa dúvida. Ore a Deus, peça que Deus mostre para você, e se você a tem, glorifica a Deus por isso. Se você não tem, confesse o Senhor como Salvador e tenha a vida eterna também. Que Deus nos abençoe na aplicação da sua palavra. Amém.